O que aconteceu durante os últimos dias do Império Romano do Ocidente? Bem, na verdade bastante, como descobriremos, surpreendentemente. Mas a queda do Ocidente, já aprendemos, não foi tanto uma queda desastrosa, mas mais como uma mudança de governo, onde, em vez de um imperador, agora teríamos um rei germânico. Como exatamente chegamos a isso e como podemos imaginar esses eventos? Então, o que teríamos visto durante os últimos dias e semanas do Império Romano do Ocidente? Agora, entendemos bem como e por que o Império Romano do Ocidente caiu, como gostamos de dizer, caiu com grandes aspas. O Império foi dividido em várias partes desde 284, quando Diocleciano reformou o Império. Essa divisão se tornou mais pronunciada no próximo século, e em 395 d.C. foi finalizada. A divisão do Império é uma das razões mais fortes para porque uma parte do Império tinha que cair mais cedo ou mais tarde. E vimos que de maneira alguma era certo que seria o Oeste. Na verdade, como mostrei neste vídeo aqui, foi inicialmente o Império Oriental que lutou muito mais do que o Ocidente, e chegou muito perto da desintegração nos anos 390 e 9 e 400. E o Ocidente teve que ajudar o Oriente em várias ocasiões. Mas a divisão final do Império foi, claro, um desastre gigante para o Império, porque os dois impérios de agora em diante nem sempre seguiriam os mesmos interesses e, na verdade, muitas vezes conspirariam um contra o outro. E assim, porque em última análise, o Ocidente tinha a pior geografia e as províncias mais pobres, e por causa de constantes guerras civis e usurpadores, invasores germânicos conseguiram invadir o Império do Oeste. Foi em 406 d.C. que o desenrolar começou, quando um grande grupo de pessoas germânicas atravessou o rio Reno e, nos anos seguintes, se estabeleceram no território do Império Ocidental. Nas décadas seguintes, as tribos germânicas conseguiram estabelecer reinos independentes de facto no antigo território do Império Romano do Ocidente. E ainda assim, os romanos continuaram lutando entre si em intermináveis guerras civis, tornando realmente fácil para esses invasores expandirem seus domínios. Em 439, até a África havia caído para os vândalos, e já em 457, o Império foi efetivamente reduzido à Itália, porque a Gália agora estava desconectada da Itália, e, portanto, para todos os efeitos, era seu próprio reino, governado pelo Magister Militum Aevidius. Até a Dalmácia se separou do Império após o assassinato de Aevidius, governada como uma entidade independente pelo Magister Militum Marcellinus. Houve um ressurgimento notável sob Majoriano, o imperador heróico a quem nomeei este canal, e poderia ter sido uma restauração, mas por razões que discutiremos em vídeos futuros, este plano falhou, e Majoriano, a última esperança dos romanos do Oeste, foi morto pelo traidor bastardo Ricimer. Eu falei sobre esses eventos no primeiro vídeo deste canal. O Magister Militum Ricimer então tentou reinar através de imperadores fantoches, e assim a desintegração do Ocidente foi acelerada ainda mais. Depois de Majorian, apenas Anthemius foi uma exceção notável, pois ele também realmente tentou salvar o Império Ocidental em uma última empreitada épica, juntamente com o Império Oriental, em 468, em uma gigantesca expedição naval contra os vândalos, sobre a qual falei neste vídeo aqui, mas que infelizmente também fracassou. E em 472, Anthemius também foi morto, novamente instigado pelo traiçoeiro Ricimer. Nesse momento, o Império Romano do Ocidente efetivamente consistia apenas na Itália, e a situação agora era ainda pior do que em 457, porque agora a Gália realmente se separou do Império, pois compreensivelmente não queriam ter nada a ver com Ricimer. Dois imperadores reinaram a partir de 472, Olíbrios e Glicérius, mas eles realmente eram apenas imperadores fantoches. E então, após o Ocidente finalmente se libertar dos males de Ricimer após sua morte em 472,
Seu sobrinho Gundobad continuou a ser o mestre de marionetes. Mas então, em 474, algo notável aconteceu. Mas antes de chegarmos a isso, por favor, goste deste vídeo e se inscreva, para que você não perca nenhum futuro vídeo sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho na plataforma de financiamento dos criadores ou através da associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é generoso com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é realmente baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação no YouTube, por mais que me doa dizer isso. E claro, gostaria de agradecer a todos que apoiam este canal de qualquer forma. Espero que o próprio Majorian se orgulhe de vocês apoiarem um canal que leva o seu nome. Agora, por que 474 foi um ano tão notável para o Estado Romano Ocidental? Eu digo Estado de propósito, porque parece uma paródia falar sobre um império neste ponto. O imperador Glicérius, sendo apenas um fantoche do bárbaro Magister Militum Gundobad, não foi aceito pelo imperador romano do Oriente, Léo. Léo foi, na verdade, o último imperador romano que realmente se importou com o Império Romano do Ocidente, e fez tudo ao seu alcance para ajudar a preservá-lo. Foi agora que Július Nepos ganhou destaque, sobrinho de Marcelinus da Dalmácia, o mesmo Marcelinus que lutou junto com Majorian e Anthemius em vão para restaurar o Império Ocidental, mas que provavelmente foi morto pela traição de Ricimer em 468. Július Nepos também era filho de Nepotianus, um general de Majorian que foi instalado como o último governador romano da Espanha, após as lendárias vitórias de Majorian contra os visigodos e os suevos. Nepos comandou o reino de facto independente da Dalmácia, um reino que temos que analisar em um vídeo separado, porque esse reino era notavelmente próspero e poderoso para aquela época. E Marcelinus antes, assim como Nepos, ambos comandavam uma poderosa marinha e tinham um poderoso exército à sua disposição. Nepos e Léo se davam bem, poderíamos até chamá-los de amigos, e Július Nepos até se casou com a sobrinha de Léo, então eles tinham fortes laços familiares. Infelizmente, porém, o imperador Léo morreu em 4 de janeiro, 474. No entanto, Nepos também tinha o apoio do novo imperador romano do Oriente, Zeno, mas Zeno não estaria tão motivado para ajudar a preservar o Império Romano do Ocidente como Léo antes dele, como veremos mais tarde. Assim, na primavera de 474, Júlio Nepos partiu para a Itália com um exército de força desconhecida, a fim de encerrar o reinado dos imperadores fantoches e acabar com a tirania do bárbaro Magister Militum, que começou a realmente sair do controle com Ricimer. Ele, portanto, desembarcou em Ostia, o que também é notável, e mostra que ele ainda deve ter tido uma marinha impressionante, uma vez que as águas ao redor da Itália eram naquela época constantemente assediadas pelos vândalos. Depois de desembarcar em Ostia, ele avançou em direção a Roma e foi proclamado imperador romano do Ocidente na Cidade Eterna, no dia 24 de junho do ano 474 d.C. Ao ouvir isso, o Magister Militum bárbaro Gundobad fugiu para seus parentes, os burgúndios. Mais tarde, ele se tornou rei dos burgúndios de 480 até sua morte em 516. Sem o apoio de Gundobad, Glicérius foi forçado a abdicar. Ele se tornou bispo de Salona mais tarde. Isso é fascinante por várias razões. Primeiramente, a fuga de Gundobad indica que Nepos veio com um exército considerável, confirmando que a Dalmácia tinha um exército excepcionalmente forte. Em segundo lugar, ele marchou para Roma e não para Ravenna. Muitas vezes é retratado erroneamente que Ravenna foi continuamente a capital do Império Romano do Ocidente a partir de 402, o que está errado. A partir de 450, na verdade, Roma foi pelo menos metade do tempo novamente a residência dos imperadores romanos ocidentais e capital do Império Ocidental. Valentiniano III morou lá a partir de 450, assim como Petronius Maximus, Avitus, Líbios Severus e Anthemius.
Então, Nepos marchando em direção a Roma mostra a extrema importância que Roma ainda tinha naqueles dias. E a data de 24 de junho, 474 é interessante por outro motivo, a saber, que seria o último imperador romano a ser coroado em Roma por mais de 300 anos. A próxima vez que isso aconteceria seria 326 anos depois, em 800 d.C., quando Carlos Magno foi coroado imperador romano de um recém-renascido Império Romano de uma maneira diferente. É desconhecido onde Júlio Nepos residia, mas é bem possível que ele também tenha residido em Roma pelo menos por algum tempo, já que a Casa da Moeda Imperial também emitiu moedas de Roma durante aqueles dias, além de Mediolanum e Ravenna. Durante seu curto reinado, Nepos tentou alcançar o que podia com os poucos recursos que restavam. Realisticamente, porém, naquela época, era impossível restabelecer o domínio romano em qualquer um dos reinos germânicos fora da Itália. Os reinos germânicos haviam se tornado inimigos formidáveis, e Roma realmente só podia controlar a península italiana. Recrutar novos exércitos da Itália era impossível, já que os italianos já no final do século IV se tornaram completamente relutantes em lutar, conforme atestado pelo historiador Ammianus Marcellinus. Assim, ele teve que fazer concessões a visigodos em expansão, o que realmente foi visto como desfavorável. No entanto, essa era a realpolitik daquela época, e simplesmente não havia nada mais que ele pudesse fazer, especialmente com as ameaças dos vândalos ainda pairando nas costas da Itália. Como o Magister Militum de Julius Nepos Ecdicius se mostrou ineficaz contra os visigodos, Nepos cometeu o maior erro de sua carreira. Ele demitiu Ecdicius em 475 e o substituiu por Flávio Orestes. Orestes era um homem de caráter questionável, e Nepos deveria ter sabido que talvez não fosse uma boa ideia tornar um homem Magister Militum que havia ajudado Átila, o Huno, contra o Império Romano. Orestes, um homem que interessantemente era pagão, era quase tão traiçoeiro quanto Rigimar. E imediatamente se rebelou contra Nepos. Ele comandava um bando de mercenários bárbaros, que era uma prática padrão porque, como eu disse, os italianos estavam completamente indispostos a lutar por seu império. Um fenômeno que analisaremos em um vídeo separado. Orestes assumiu o controle de Ravenna em agosto de 475 e Nepos, em vez de lutar, recuou para sua base de operações na Dalmácia. Por que ele escolheu não lutar contra Orestes? Bem, provavelmente ele queria se reagrupar e levantar um exército maior na Dalmácia, possivelmente também reforçado por tropas romanas orientais, que ele esperava que fossem enviadas por Zeno. Depois ele morou em Salona, muito provavelmente no antigo palácio do próprio Diocleciano, tramando sua vingança e planejando a retomada da Itália. Infelizmente, porém, como mencionei anteriormente, o imperador do Oriente Zeno não era tão solidário quanto Léo antes dele, e assim, Nepos teria que reestabelecer o Império do Ocidente sozinho. Vamos falar sobre isso com mais detalhes. Ele poderia realmente ter sido capaz de restaurar o controle sobre a Itália, porque, como dissemos, a Dalmácia era incomumente poderosa, mas infelizmente nunca chegou a isso. Ele foi morto em 480, depois de Cristo, por dois de seus comandantes, Ovida e Viator, provavelmente porque eles não estavam muito interessados na expedição militar contra a odontologia e cirurgia oral para restaurar o Império Romano do Ocidente. Assim morreu o último imperador romano ocidental oficial. Mas essa é uma história para outra hora. Na Itália, enquanto isso, Orestes havia instalado seu filho Rômulus no trono em Ravenna. Então agora, no último ano do governo romano, Ravenna era novamente a capital. Rômulo Augusto, em uma estranha ironia, combinou o nome de Rômulo, o lendário fundador de Roma, e Augusto, o primeiro imperador de Roma. Mas, ao contrário desses dois, este Rômulo era apenas um menino, e não a matéria de lendas. Por isso ele era frequentemente chamado de forma jocosa de Augustulo, o pequeno Augusto. Enquanto isso, as tropas federadas de Orestes ficaram descontentes com o Magister Militum,
Provavelmente ele não conseguia pagar o suficiente, já que o império estava quase falido. Então eles exigiram terras na Itália, o que Orestes, em sua loucura, negou-lhes. Assim começaram os últimos dias do Império Ocidental. Dentre aqueles foederati, que eram realmente apenas uma banda de bárbaros Eruli e Rugi, havia um chamado Odoacro que decidiu depor Orestes. Assim, no verão de 476, Odoacro e sua banda de mercenários marcharam em direção a Pavia, ou Placência, onde Orestes residia. Curiosamente, não é realmente claro se era Pavia ou Placência. Tão ruim é nosso conhecimento do que aconteceu naqueles dias finais, porque as fontes são raras e imprecisas. Aparentemente houve uma batalha entre as tropas da guarnição de Orestes e as tropas de Odoacro. Uma batalha foi travada fora de Pavia ou Placência, na qual Orestes perdeu. Podemos presumir que apenas alguns milhares de soldados estavam envolvidos no total, e Odoacro superava Orestes numa proporção de 2-1. Orestes foi executado pouco tempo depois por Odoacro. Odovacar então prosseguiu para marchar em Ravenna, onde o irmão de Orestes, Paulus, estava comandando a guarnição da cidade. Eles também foram derrotados e aqui também não temos conhecimento preciso do que exatamente aconteceu e que tipo de batalha ocorreu. Nós apenas sabemos que Paulo e suas tropas foram derrotados e Paulo morreu. Eu pessoalmente imagino tropas de guarnição locais realmente desmotivadas que viram seu destino fatal, e muitos provavelmente desertaram seus postos, sabendo que Odoacro tinha o maior exército. Portanto, Odoacro entrou em Ravenna no início de setembro de 1476. Rômulus foi famosamente deposto em 4 de setembro, porque Odoacro escolheu não governar através de imperadores fantoches. Ele poupou Rômulus e o enviou para a aposentadoria no Castellum Lucullalum, onde Rômulus viveria até a década de 520. Como sabemos, Teodorico, o famoso rei ostrogótico, mais tarde enviou uma carta para alguém chamado Rômulus no mesmo Castellum. Assim, oficialmente terminou o Império Romano do Ocidente, mas como você pode ver, foi realmente apenas uma mudança de governo, e não muito mais. Em vez de um imperador, agora um mercenário germânico reinava, mas oficialmente apenas como representante do imperador romano do Oriente, Zeno. Zeno aceitou o domínio de Odoacro, algo que eu não consigo imaginar que Léo teria aceitado. Provavelmente Zeno pensou por que ter outro imperador no oeste quando a Itália havia agora factualmente se tornado uma província do Império Oriental, com Odoacar como seu governador. E oficialmente o reino de Odoacro era uma província do Império Romano do Oriente, já que as moedas ainda eram emitidas com a imagem de Júlio Nepos, e oficialmente Júlio Nepos ainda era o imperador até 480. Então, vemos que os últimos dias do Império Romano do Ocidente foram realmente os últimos dias de um império apenas no papel, e poderíamos chamá-los mais dos últimos dias caóticos de facções concorrentes pelo controle da Península Italiana. Em vídeos futuros veremos que o Império Ocidental quase teria sido restaurado algumas vezes depois disso. A noção de império estava tão profundamente enraizada nas mentes dos romanos ocidentais. Mas isso, amigos da história romana tardia, é uma história para outra hora. Se quiserem aprender como Roma parecia no fatídico ano de 476, assistam ao vídeo no canto superior direito. Mas se quiserem aprender mais sobre por que a queda de 476 não foi realmente uma queda, vocês podem assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibi agua mitti e bene valete.